Meus queridos amigos, esse aqui é um daqueles vídeos muito, mas muito difíceis. É um vídeo complicado porque eu vou falar coisas que algumas pessoas não querem ouvir e eu também vou falar coisas que são incômodas. Incômodas não só para quem é militante, mas para quem quer transformações reais para o país. Porque, de certa forma, as pessoas são afoitas, elas querem respostas simples, respostas rápidas. E para entender o que está acontecendo no Brasil, as coisas demandam uma compreensão maior. E o que acontece? Existe uma compreensão parcial da realidade, onde você vai somando pequenos fatos que vão se sucedendo e se acumulando também, e aí você não consegue formar uma visão ampla. É como se você tivesse uma planície e as coisas só acontecessem acima de você. Você seja incapaz de olhar o que acontece no terreno todo. Eu preciso que você suba na colina, você suba na montanha e de lá de cima você olhe de cima para baixo e entenda exatamente o que está acontecendo. É importante essa visão geral do processo para que coisas como, por exemplo, essa briga, essa ruptura do Rodrigo Maia com o governo, como vem acontecendo, a prisão do Michel Temer, o fundão que a Lava Jato fez, os ataques que o Supremo vem fazendo à Lava Jato, essas investigações que o Supremo vem colocando, aquele vazamento de dados que houve com o Gilmar Mendes, ou seja, fatos políticos relevantes que foram acontecendo, não sendo olhe de forma solta. Novamente, imagina que você está na planície, aí você encontra ali a treta envolvendo o Maia, depois você tem que andar para um outro canto, aí você vai ver a treta envolvendo o vazamento de coisas do Gilmar Mendes, depois você vai ver o Gilmar Mendes e o pessoal do Supremo soltando gente que tem que estar presa. Se você não conseguir olhar de forma holística de cima para baixo e não conectar esses fatos, você não vai entender o que está acontecendo. A questão central para ser entendida é: nós temos um pacto social, político, econômico, que foi feito em 1988 com as forças políticas tradicionais, as forças políticas ascendentes, a ditadura militar que afundava, os grupos de esquerda que se institucionalizaram, se tornaram partidos. De certa maneira, eles se pactuaram ali numa Constituição e eles se instalaram no poder. Muitos já estavam instalados antes, corporações existiam antes, os antigos donos do poder, os senhores feudais que se transformaram em capitães hereditários, que se transformaram em donos de terra e se transformaram em coronéis no Nordeste. Todas essas forças, de certa maneira, lotearam o Estado brasileiro e aí eles receberam esse fluxo de lideranças novas, urbanas, advindas da esquerda que combateu a ditadura, o MDB, o PT, o PSDB, e aí nessa repactuação eles criaram esse Estado do Brasil pós-88, que basicamente, não vou ficar entrando em delongas aqui para o vídeo não ficar longo, fracassou. Ele quebrou economicamente, politicamente, socialmente, e ele está falido. E o método está falido, não é à toa que surgiu as manifestações de 2013, e aí a gente foi, em 2015, 2016, derrubamos o projeto cleptocrático do PT, mas a gente percebe que o problema não termina. E o problema é que não termina porque o PT, ainda que ele fosse o artífice de um projeto de corrupção muito grande, ele nunca foi o centro, o coração do problema. O coração do problema chama-se patrimonialismo, que é basicamente a apropriação do que é público por grupos privados, para os mais diversos fins, que vão desde a acumulação de poder, a acumulação de dinheiro, a vender favores, a obter favores. Essa é a lógica central do patrimonialismo, isso tem que ser estudado. 2 livros para você ler: Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, e o Sérgio Buarque de Holanda com o livro Raízes do Brasil. Eu posso afirmar para vocês com toda certeza, com todas as palavras, que o grande inimigo do Brasil, mais do que essa camada exterior de esquerda e direita, é a briga contra o patrimonialismo. Essa é a luta na alma, no cerne, no coração do Estado brasileiro. Extirpar essas forças políticas que vivem como sanguessugas no judiciário, legislativo, executivo e estatais é uma missão histórica que nós temos que ter. Se eu quero ter um Brasil livre, esse Brasil livre é o Brasil onde o cidadão é tratado como cidadão, que ele não é tratado diferente, melhor ou pior, se ele é ou não é amigo de um determinado político, um determinado funcionário público que consiga com ele obter favores, né? Um Estado impessoal, como tem que ser, um Estado menor, mais enxuto, que não viva de roubar, espoliar de quem trabalha e produz para alimentar uma máquina injusta. E aí você pode obter, enfrentar essa máquina, que é a máquina, o grande vilão, aqui no Brasil de 2 maneiras, uma por via revolucionária e outra por uma via mais conservadora, passo a passo. Essa disputa de teses, basicamente é a disputa de teses que a gente viu no impeachment. A gente viu setores, o próprio Olavo de Carvalho à época falando em intervenção militar, depois intervenção popular, derrubada, fechamento do Congresso, chegaram a falar em conselhos populares, tinha um monte de tese lá, e a gente falou, isso aqui é um erro. E a outra tese é, vamos derrubar o PT, entra um outro governo que não será perfeito, passa uma reforma aqui, passa uma reforma ali, aos poucos você vai melhorando e adequando, tendo sempre em vista
a ideia de desmonte desse Estado patrimonial. Por exemplo, quando você passa uma PEC do teto que impede o crescimento exagerado do Estado, você ajuda a desmontar o Estado patrimonial. Quando você faz privatizações, você ajuda a desmontar o Estado patrimonial. Quando você passa o fim do imposto sindical, você ajuda a desmontar o Estado patrimonial. Aos poucos você vai reduzindo ele. E essa é a tese que nós advogamos. E muita gente não entende que a gente parte para essa premissa revolucionária. Muita gente acha que ser conservador é adotar uma linha de enfrentamento total contra todo mundo, quando eventualmente você está apenas facilitando uma mentalidade revolucionária, né? E a gente viu isso acontecer várias vezes. Tem a revolta caminhoneira ano passado, que foi muito irresponsável, que ia nessa linha, né? Nós nunca advogamos, nós não vamos advogar vias revolucionárias. E o que está acontecendo aqui? Quando você junta esses pontos que eu falei no começo, né, essa prisão do Temer, os ataques do Supremo à Lava Jato, ou as investigações também feitas a pessoas que atacam o Supremo, né, vazamento de dados de ministros do Supremo, o que fizeram agora de jogar para a Justiça Eleitoral coisas que poderiam ser concernentes a investigações de corrupção, tudo isso é parte de uma guerra maior entre um lado do sistema de burocracia que envolve a Lava Jato, que hoje ela está instalada dentro do governo Bolsonaro, e as grandes máquinas partidárias e o Supremo. Eles estão se matando, é uma guerra deles, é uma guerra particular nessas forças, né? E essas forças estão se confrontando, e aí as pessoas ficam captando fragmentos dessa guerra, e uma hora tomam um lado aqui, outra hora tomam um lado aí, em geral a favor da Lava Jato, sem compreender que todo mundo ali tem um determinado projeto de poder. Todo mundo, tá? A Lava Jato, por exemplo, que fez um bem maravilhoso no Brasil, trouxe a ideia de cidadania, de que homens poderosos podem ser presos, ela também dá uma escorregada aqui e ali, como por exemplo aquele fundo bilionário de 2,5 bilhões que ela estava fazendo. E é muito complicado para nós, que adotamos essa postura mais conservadora e republicana, falar, Lava Jato, tipo, vocês fazem um baita trabalho, mas isso não pode, cara. Isso não pode porque institucionalmente vocês estão se tornando uma força paraestatal, e vocês não podem fazer isso. E as pessoas vão bater na gente, entendeu? A posição institucional e conservadora que nós adotamos no caso é uma posição complicada. Então, essa prisão que houve do Temer tem que ser vista como mais um capítulo dessa disputa de poder entre facções da máquina pública. E aí eu coloco, essas facções, alguma delas está combatendo o patrimonialismo? A gente pode falar certamente de que a Lava Jato ela combate parte do patrimonialismo, derrotando figuras que estão incrustadas dentro da máquina pública. Mas também existem setores da Lava Jato, setores que estão no próprio governo Bolsonaro, que defendem o uso do Estado para obtenção de benefícios, né? A começar pelos militares, que para fazer a parte deles na reforma da Previdência exigiram uma reestruturação de carreira que chega a ser obscena, né? É uma piada, virou uma piada no Congresso. Imagina se todas as outras categorias forem pedir isso para poder entrar na reforma. Ou seja, eles querem continuar obtendo benefícios da máquina estatal. Os próprios políticos, o próprio presidente da República já se valeu de benesses que os cargos e as posições que ele obteve favoreciam ele financeiramente, né? Aposentadorias mais cedo com os militares, gabinetes cheios de gente. Isso é uma crítica que tem que ser feita. Então, assim, o enfrentamento ao patrimonialismo, como é colocado, não está sendo aquele enfrentamento. O juiz Bretas também, ele, a esposa dele, os acúmulos de auxílio moradia, todo mundo tem seu pecado patrimonialista. E, em geral, quem tem esses pecados mais avançados gostam de advogar um discurso revolucionário, né? Ora, que revolução é essa quando você não faz a revolução antipatrimonialista dentro da sua casa? Isso é uma coisa muito complicada porque ninguém ali é santo, ainda que, em termos de virtude, a Operação Lava Jato seja muito maior do que o Estado patrimonialista e do que essas velhas forças políticas que estão sendo expelidas do sistema, igual uma pedra no rim é expelida. Eu tô falando de pedra no rim porque eu tive uma crise de cólica renal agora, né, e tô torcendo pra minha pedra ser expelida, né, naturalmente com a dissolução do Pacto de 88. Eu sou capaz de afirmar que o coração da grande guerra que nós temos que lutar é justamente a guerra contra o patrimonialismo, é desalojar essas forças políticas que estão entranhadas no poder e assim transformar o Brasil efetivamente num país onde o cidadão seja respeitado, a economia seja mais livre e um país institucionalmente seja mais sério e mais livre. Aí sim a gente vai poder rumar a ser um país sério, um país de primeiro mundo. Só que você tem duas abordagens que você pode adotar. Uma é uma abordagem conservadora, passo a passo, outra é uma abordagem revolucionária. E aí a briga central nisso é se nós queremos adotar uma via revolucionária ou se nós vamos adotar uma via evolucionária, uma via transformadora. Essa aí é a guerra que a gente viu no impeachment. No impeachment tinha gente que era a favor de uma intervenção militar, depois uma intervenção popular, derrubar todo mundo, matar todos, sei lá, prender os caras e iniciar um novo governo. O Olavo divulgou essa tese. A gente divulga a tese do impeachment, para tirar primeiro o PT do poder. E o que eu vejo nessa guerra, que é uma guerra antes de tudo por poder,
São grupos políticos, forças políticas disputando poder nesse fim desse, como eu disse, pacto de 88, é que coisas como reforma da Previdência estão ficando de lado. Coisas que são óbvias e são, na verdade, se olhar a reforma da Previdência, são os maiores instrumentos de desmonte dos privilégios patrimonialistas dessa máquina pública. Ela está sendo colocada completamente à parte no debate. Pior, ela está sendo prejudicada, né? Esses ataques que estão sendo feitos a essas forças políticas que foram eleitas do Centrão, que têm que ser derrotadas nas urnas, que têm que ser convencidas do contrário, não está sendo feito da maneira correta e a gente está indo para um caos, a bolsa está começando a cair. Gente, formadores de opinião, twitters, estão lá batendo em políticos que deveriam ajudar na reforma. Que não estou aqui para falar se são virtuosos ou não são virtuosos, eu só estou lidando com a realidade que está posta. A realidade que está posta é muito ruim para o governo Bolsonaro, é muito ruim para a direita, é muito ruim para quem quer passar reforma. Eu quero passar a reforma da Previdência. Eu quero parar que dinheiro seja tirado de pessoas que produzem trabalho e sejam enviados para privilégios de funcionários públicos. Porra, é isso que tá quebrando a gente, caralho. E nós não precisamos fazer nenhuma revolução para isso. Nós temos que saber lidar com essas contradições do sistema e ir avançando. Presta atenção, você passou uma reforma da Previdência, tira privilégio, depois a economia cresce, avança com uma reforma administrativa, avança com a PEC do federalismo que o Paulo Guedes quer levar, que fortalece estados e municípios. Depois você faz a reforma do funcionalismo, vamos aprofundar a reforma trabalhista, vamos fazer uma reforma política, que aí sim tira poder desses partidos, dilui essas máquinas partidárias, que permitam que as pessoas tenham candidaturas independentes e se livrem dessa máfia toda. Você vai paulatinamente enfraquecendo essa estrutura política e fazendo uma transição suave, onde as pessoas possam ter emprego, comida, comprar coisas e ser felizes, que o público não está aguentando esta guerra. Quem paga a conta já está com os culhões cheios dessa guerra e com esses discursos muito bonitos de todos os lados. Eu que sou de um movimento já estou de saco cheio, as coisas têm que andar, eu quero reforma. Enquanto ficam discutindo essas teses em luta, a esquerda está fazendo greve hoje, nessa sexta-feira, em escolas contra a reforma. A gente está perdendo o bonde da história discutindo teses como se a gente tivesse antes da Revolução Russa. E nós não vamos ter Revolução Russa aqui. No máximo a gente vai ter só alguma grande fome e alguma grande crise, né? Como sempre no Brasil nós repetimos a história como farsa, no caso como piada. E é isso que está acontecendo com a gente. Então foco na reforma da Previdência, foco na reforma da Previdência. Sem reforma da Previdência pode até ter um problema fiscal e o próprio governo cair. E aí teses da direita, Paulo Guedes, próprio Lava Jato, todos saem perdendo. Vamos botar a mão na cabeça. Se nós queremos desmontar esse estado patrimonial que existe há séculos, não vai ser em 1, 2 anos que nós vamos fazer isso. Vai ser um processo longo e árduo e consistente. A gente está disposto a ajudar nesse processo. E a gente precisa que você, que está assistindo, tenha maturidade para nos ajudar a construir esse Brasil.